Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro. Vamos então dar continuidade aqui às nossas aulas de resolução de questões, com foco na sua banca, a banca IDECAM. Olho na tela, vamos lá. Próxima questão, quarta. Sobre as memórias principais, RAM e ROM, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, a banca está enfatizando, dizendo exatamente o que eu já falei para vocês. Professor, quem são as memórias principais? RAM, ROM. RAM e ROM são memórias principais. A diferença é que a memória RAM, ela é uma memória principal, no entanto, ela é principal, mas ela só armazena de forma temporária, ou seja, enquanto precisa ali de energia elétrica alimentando, tá? E a ROM, ela é principal, mas ela é uma principal de forma permanente. Ela armazena ali os dados mesmo na ausência de energia elétrica. Então, é exatamente isso que a banca está pedindo para a gente. E aí, a gente abre aqui uma tela em branco para fazer com vocês um quadro comparativo, diferenciando a memória RAM da memória ROM. Então, vamos fazer esse quadro comparativo, fazendo a distinção entre a memória RAM e a memória ROM. Certo? Professor, qual a diferença destas duas? Vamos lá. Primeira coisa é entender que as duas, elas possuem semelhanças. Ambas são memórias principais. Ou seja, elas são essenciais para o computador, compartilham dados direto com a CPU, tá? Então, elas são principais, tá certo? As duas são principais. Então, a gente trouxe o primeiro ponto, que são as semelhanças. As duas são memórias e são memórias quanto à função, classificadas quanto à função como sendo memórias principais. E aí, o outro ponto é que saber o que é que elas armazenam, o que é que elas guardam dentro dela. Se elas são memórias, elas armazenam algo, tá? A RAM, beleza? A RAM é uma memória que armazena os programas que estão em execução. Armazena, certo? Ó, armazena os programas, ela vai armazenar os programas, ela armazena os programas em execução. Em execução. Tá? Professor, o que é que significa dizer que ela armazena os programas que estão em execução? É só você pensar comigo na seguinte forma, presta atenção. Você está me assistindo agora. Para você me assistir agora, você precisa ligar o seu computador. E depois que você liga o seu computador, você precisa abrir o seu navegador de internet, o seu browser. De repente, o seu browser aí é o Google Chrome, tá? Então, se você abrir o Google Chrome, o Google Chrome estando aberto, ele está em execução. Se ele está aberto, se ele está em execução, enquanto seu computador está ligado, esse Google Chrome está armazenado na RAM. Tá, professor, mas além de te assistir, eu abri também o Word para ficar fazendo as anotações, as digitações, de tudo que o senhor vai explicando aí, de tudo que o senhor vai anotando no quadro. Pronto. Se você abriu também o Word, se o seu Word está aberto, o seu Word também está em execução. Se ele está em execução enquanto seu computador está ligado, ele está armazenado na RAM. Então, todas as aplicações, janelas que você vai abrindo, enquanto o computador está ligado, enquanto os arquivos, os aplicativos estão em execução, ou seja, estão abertos na tela do seu computador, eles estão armazenados na RAM, certo? Então, essa é a característica da RAM, ela armazena os programas que estão em execução, beleza? E a ROM, professor, o que é que ela armazena? A ROM, ela armazena, certo? Ela armazena a BIOS, certo? A ROM, ela armazena a BIOS. Professor, e o que é essa BIOS? A BIOS é um software, tá bom? A BIOS, o que é a BIOS? A BIOS, ela é um programa necessário. A BIOS é um programa necessário para a inicialização do computador, para a inicialização do sistema, para a inicialização do sistema, certo? Algumas bancas vão chamar esse processo de inicialização do sistema, algumas bancas vão chamar a inicialização do sistema de boot, tá? É a mesma coisa.
Boot significa processo de inicialização do sistema. Quando o seu computador está ligando, o momento em que ele está despertando, o momento em que ele está inicializando, que o sistema operacional vai inicializar, aquilo é chamado de processo de boot, tá? E a BIOS é um software que está dentro da memória ROM do computador e ela é responsável por esse procedimento de inicialização, tá bom? Beleza, então tá aí o quadro comparativo. A RAM armazena os programas que estão em execução, a ROM é a memória que armazena a BIOS e a BIOS é um programa que é necessário para o computador inicializar, para o sistema operacional inicializar. Tá, beleza, tudo bem, mas tem mais situações. A memória RAM, certo? A memória RAM, olha só, a memória RAM, ela é uma memória, tá? Ela é uma memória, beleza? Que consegue ler os dados que tem dentro dela e consegue escrever. Então a gente diz que a memória RAM é uma memória de leitura e escrita. A gente diz que a memória RAM ela é uma memória de leitura e escrita. Ou seja, eu consigo ler os dados que estão dentro dela, mas eu também consigo escrever dentro dela. Eu consigo modificar a memória RAM, tá bom? Já a ROM não. A ROM ela é uma memória somente de leitura. Somente de leitura. Ou seja, ela já vem pré-configurada de fábrica. O fabricante já insere a BIOS dentro da ROM e eu só consigo ler a BIOS. Eu não consigo alterar os dados que tem dentro de uma memória ROM, tá? É como se eu pegasse para vocês e passasse uma folha de papel. Olha, pessoal, vocês estão vendo essa folha de papel? Imagina que a minha mão aqui é uma folha de papel. Essa folha de papel aqui tem algo escrito dentro dela. Eu vou repassar essa folha para vocês, mas vocês só podem ler. Ou seja, vocês não podem rabiscar essa folha. Vocês não podem apagar o que está escrito aqui. Vocês não podem alterar, passar o marcador de textos. Da mesma forma é a ROM. Você só vai ler os dados que tem lá dentro dela. Você não pode escrever novos dados nem apagar. Beleza? Já a RAM, ela aceita alterações. Escrever novos dados, apagar os dados. Certo? Beleza? Então tá aí essa grande diferença. E aí, por último, eu coloco aquela que eu considero a parte principal para classificar essas duas, para diferenciar essas duas. A RAM, ela é uma memória volátil. Ou seja, ela é uma memória de armazenamento temporário, tá? Ela só armazena os dados enquanto tiver pulsos elétricos, certo? Então ela é temporária. Os dados só ficam armazenados enquanto tiver energia. Já a ROM, ela é, não volátil, ou seja, ela não necessita de energia. Mesmo na ausência de energia, ela mantém os dados lá armazenados. Então ela é permanente. Então ela vai ser um tipo de memória permanente, certo? Que quadro comparativo, galera. Que quadro top esse daí, anotem para vocês, tá? Já dá uma pausa aí, faça essa anotação. E aí a gente volta para a questão, ó, vamos lá. Sobre as memórias principais, RAM e ROM, assinale a alternativa correta. Vamos lá, analisando. Ambas são voláteis, errado, certo? Por quê? Porque a RAM é volátil, mas a ROM ela é não volátil, certo? B. Na memória ROM estão gravadas as rotinas básicas do fabricante. Sim, correto. O fabricante é quem grava a memória ROM. Quando a gente compra um chip de memória ROM, como ela é só de leitura, como ela é somente de leitura, eu não posso gravar nada lá dentro. Ela não aceita gravações. Ela não aceita alterações. Então significa que eu já compro o chip com algo pré-gravado de fábrica. Quando o fabricante cria o chip, ele já embute algo ali dentro e depois quando o usuário recebe, ele não pode mais alterar, só ler, certo? E essa rotina básica que o fabricante guarda lá dentro é exatamente o programa que é essencial para fazer o boot do sistema, certo? Que é a BIOS, tá? Então essa rotina básica do fabricante é a famosa BIOS, que é responsável aí pela inicialização do sistema operacional. Então item B está correto. C. Na memória RAM são armazenadas as informações que não são suportadas pela ROM, errado. Dentro da RAM, o que é que eu armazeno lá? Na verdade, na RAM, o que fica armazenado são os programas que estão em execução. São os programas
em execução. Então, dentro da RAM, não é os dados que não são suportados pela ROM, não. Lá, na verdade, fica armazenados os programas que estão abertos. O usuário pode escrever e apagar na ROM? Errado. O usuário só pode ler. Dentro da ROM, ele só pode ler os dados que tem lá. Só para ler. Ele não pode alterar, não pode apagar. Beleza? Quarta questão. Marque aí comigo o gabarito item B. Vamos para a próxima. Quinta. Sobre os pendrives, assinale a alternativa correta. Os pendrives, pessoal, são memórias principais. Aqui eu já marco que está errado, certo? Porque as principais são quem? A RAM ou a ROM, certo? E aí eu falei para vocês que as memórias que são chamadas de secundárias, elas também podem receber o nome de memórias auxiliares, certo? Professor, por que elas são secundárias? Por que elas são chamadas de auxiliares? Ora, porque elas não são essenciais para o computador. Não são essenciais para o computador. Na ausência das memórias secundárias, o computador continua funcionando normalmente. Não são essenciais para o computador. Então, eu posso muito bem utilizar um computador sem um pendrive, certo? Nada impede. Eu posso muito bem utilizar um computador sem um HD, sem um SSD. Professor, que absurdo! Eu posso usar um computador sem um HD, sem um SSD? Posso, totalmente. Existem hoje computadores, tá? Notebooks, ultrabooks, que você não tem nem mesmo nem HD nem SSD. Que o sistema operacional está instalado na nuvem. Quando você liga o computador, ele vai buscar o sistema operacional na internet e roda o sistema operacional que está dentro da internet, que está lá na nuvem, certo? Então, HD, SSD, pendrive não são memórias essenciais para o funcionamento da máquina, certo? Então, ó, as memórias secundárias não são essenciais para o computador e elas podem ser consideradas como auxiliares, por quê? Porque elas, na verdade, vão auxiliar a rotina do usuário, o dia a dia do usuário. Elas servem mais para auxiliar a rotina do usuário. Como é que elas vão auxiliar a rotina do usuário? Elas vão auxiliar a rotina do usuário gravando os arquivos pessoais, por exemplo, certo? Gravando arquivos pessoais, gravando arquivos pessoais. Então você observa que esse tipo de memória aqui é mais voltado para atender às necessidades do usuário, certo? Então, quem são essas memórias que auxiliam o usuário para gravar os arquivos pessoais? Aqui nós temos vários, HD, SSD, pendrive, disco óptico, tá? Cartão de memória, enfim, tá? Então, olha só, sobre os pendrives, assinale a alternativa correta. Sobre os pendrives, assinale a alternativa correta. São memórias secundárias. São de apenas leitura? Não. Dentro de um pendrive eu posso apagar os dados que estão lá dentro. Não são apenas de leitura, eu posso alterar os dados. Normalmente, utilizam a interface de comunicação FireWire errado. Os pendrives, eles utilizam a interface de comunicação USB. USB, tá? Eles são conectados na interface de comunicação USB. Essa interface, esse conector FireWire, ele é mais voltado para instrumentos musicais, para mesas de som, tá? Pendrive é encaixado, utiliza a interface USB. Beleza? Então, ó, quinta questão, nós vamos marcar o gabarito item B. Próxima questão, 6. Sobre os discos SSDs, assinale a alternativa correta. E aqui eu vou aproveitar para voltar com vocês em alguns slides que eu deixei aqui para trás, ó, para poder mostrar. Deixa eu ver aqui é fazendo um quadro comparativo entre o HD e o SSD. Olha só, aqui nós temos um HD, certo? E esse HD está fechado. E aqui nós temos um SSD. E esse SSD estão fechados. Beleza, agora vamos abrir esse HD e esse SSD. Ó, quando você abre, tá aqui o HD aberto. Olha o HD aqui aberto. Ó. Aqui é um HD aberto, certo? Você tira aquela carcaça. E aqui é um SSD aberto. O que é que eu quero que você observe? O HD ele possui partes móveis. Olha esse braço mecânico aqui, ó.
é esse braço aqui, ó, na ponta dele tem um ímã bem por aqui assim, ele fica se movendo, tá? Esse disco aqui ele fica girando, esse disco aqui ele fica girando e os dados estão gravados aqui dentro, ó. Os dados estão gravados aqui dentro. À medida que esse disco vai girando, esse braço mecânico vai se atraindo para conseguir fazer a leitura dos arquivos, certo? Então você percebe que o HD ele é todo mecanizado, ele é todo composto de partes móveis, certo? Então ele acaba se tornando uma memória mais lenta do que o SSD. O SSD é todo feito de chips, ó, tá aqui, ó, a memória eletrônica, tá? É todo feito de chip, não possui partes móveis. Vamos lá. Então olha só, voltando para a nossa questão, olha só aqui a nossa questão, ó. Aqui a próxima questão. Sobre os discos SSDs, assinale a alternativa correta. O SSD possui partes mecânicas? Errado. Quem possui partes mecânicas é o HD, tá? Ele possui partes móveis, partes que se movem. Partes móveis. São de apenas leitura de dados? Não. Dentro de um SSD, tá? Lá dentro de um SSD, eu posso inserir dados, eu posso apagar os dados que estão lá dentro, eu posso modificar os dados que estão lá dentro. Então, o SSD, assim como o HD, ele é de leitura, ele é de gravação, modificação e ele também pode ser apagado, certo? Beleza, show. São substitutos das memórias RAM? Errado o item C. Por quê, professor? O item C está errado porque, na verdade, o SSD ele não substitui a RAM, ele substitui os HDs tradicionais. Substitui os HDs tradicionais. E por que tradicionais? E por que, professor, que o SSD ele substitui os HDs tradicionais? Por quê? Olha só, eu acabei de te mostrar que o SSD não tem partes móveis, certo? Então ele não faz barulho. Aquelas partes móveis do HD, né, à medida que o disco está girando e está fazendo a leitura, a gravação dos dados, elas são mais barulhentas, porque as partes estão se movendo. E como o HD tem um disco que precisa girar, girar e girar, para que aquele braço mecânico consiga ler os arquivos que estão dentro do HD, ele precisa obedecer uma sequência. Ele precisa aguardar o disco girar para ele alcançar a parte, o setor em que o arquivo está gravado, e aí só então ele consegue fazer a leitura do arquivo. Então ele é mais lento do que o SSD, porque ele é uma memória sequencial, que precisa obedecer uma sequência. O SSD, como ele é todo composto de chip, ele é uma memória do tipo aleatória, não precisa obedecer uma sequência, então é muito mais rápido do que os HDs tradicionais. Então o SSD possui essa vantagem de ser mais rápido, não ter tanto barulho no processo de leitura e gravação, tá? Vamos lá. Na sequência, o que mais que ele diz agora? Olha só. Por serem eletrônicos, professor, o SSD é eletrônico? Sim, porque ele é todo composto de chip. Suas taxas de leitura e gravação são mais altas que a dos HDs tradicionais. Perfeito, é exatamente por isso que os SSDs eles têm substituído os HDs tradicionais. Por quê, professor? Porque as taxas de leitura e gravação são mais altas, ou seja, o SSD é bem mais rápido que o HD, certo? Mais rápido que o HD, tá? Então é exatamente por este ponto, por este motivo que os SSDs eles estão substituindo os HDs tradicionais. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo bloco. Tamo junto. Forte abraço.